Olha, tudo isso aí é um script muito mal redigido, né? Tem todo o cheiro de golpismo e de apelação para tentar revirar no tapetão aquilo que foi perdido nas urnas. Começa com a figura do Boulos, né? Dando entrada com pedido junto com Marina, um STF que tem até mesmo um decano que considera o presidente uma espécie de Hitler tupiniquim, tudo isso para tentar realmente reverter a vitória das urnas de alguém que usou, inclusive, muito menos recursos do que os seus adversários. Isso me remete muito ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando a oposição, incrédula com o resultado, né, das eleições, fez de tudo e apostou durante 2 anos numa espécie de suposto conluio de Trump com os russos e que isso teria dado a vitória ao republicano. Depois de 2 anos de muitas investigações, muitos recursos colocados à disposição dessas investigações, 500 pessoas intimadas e tudo mais, concluiu-se que era um pastel de vento. Chega, né? Tem que aceitar a derrota nas urnas e quem não está satisfeito com o governo, 2022 vem aí. O famoso terceiro turno, né, das eleições. Tentam, ao longo desses 4 anos, retirar do presidente Bolsonaro a legitimidade que as urnas deram a ele, né? Mais de 50 milhões de votos para fazer dele o presidente da República. Se você gosta, se você não gosta, se você tem críticas, aí é outra história. Mas que existe um processo democrático que precisa ser assegurado no Brasil, isso é fato. Agora, vejam só que curiosidade isso, né? O mesmo Boulos que reclama dessa ação, né, que quer fazer com que a chapa seja impugnada, seja cassada aí pela Justiça Eleitoral, gastou mais do dobro do próprio presidente Bolsonaro. E pasmem, esse recurso, 99% de dinheiro público, ou seja, nenhum tipo de financiamento privado, 100% público, dinheiro tirado do bolso do cidadão. A campanha do PT custou mais de 19 milhões de reais. A campanha do presidente Bolsonaro não chegou a gastar 3 milhões de reais. Ou seja, a gente pode criticar aqui o presidente da República e temos legitimidade para isso. Essa aproximação indevida com o Centrão é algo que me incomoda e eu falo toda vez aqui no Jornal da Manhã que eu acho que isso é péssimo para o Brasil e péssimo para o presidente da República. Agora, querer usar argumentos para acabar com o processo democrático no Brasil, sendo que esses mesmos candidatos que estão questionando gastaram milhões de reais, inclusive de dinheiro público, não dá para a gente admitir, né? Bom, enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que no momento adequado decidirá sobre os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Já há mais de 30 ações pedindo o afastamento do presidente da República, protocoladas no Congresso. Rodrigo Maia participou nesse fim de semana de uma live com o cantor Tico Santa Cruz. Para o presidente da Câmara, o ideal é que o país não passe por um novo processo de impeachment. Ô Constantino, você concorda que pelo menos ele precisa tirar da frente esses processos, analisar se vai dar andamento ou não? Não é interessante deixar tudo parado no Congresso? Mas, Tiago, aí para responder a sua questão, a gente tem que responder da seguinte forma: interessante para quem? Para a nação, sem dúvida, não interessa isso, mas o Rodrigo Maia tem muito interesse, porque isso é uma arma que ele pode usar sempre para manter o presidente como refém, né? E é disso que se trata. Sempre, todo governo que não seja um governo de esquerda vai trabalhar com esse cenário, porque vai ter um presidente da Câmara, muito provavelmente eleito pelo tal centrão chantagista, como é o Rodrigo Maia, com pouquíssimos votos populares e muito poder, e vai ter do outro lado inúmeros pedidos de impeachment, porque a esquerda radical sempre fez isso. O PT, na sua história, entrou com um pedido de impeachment, vários contra todos os governantes, né? Então, isso aí, infelizmente, é o quadro da política nacional. A esquerda radical entra com vários pedidos de impeachment, o presidente da Câmara senta em cima e usa isso como moeda de troca ou arma de chantagem, né? Essa live já diz tudo, né? Com quem o presidente da Câmara, tratado como um grande estadista por muitos jornalistas, estava conversando com Tico Santa Cruz. Quem é Tico Santa Cruz? Bom, além do Tico e Teco, que são os seus únicos neurônios, né? É um sujeito que defende o que há de mais nefasto, não vou nem dizer na política, é fora da política mesmo. É um sujeito que consegue simpatizar com gente que toca o terror nas ruas em nome de causas nobres, entre aspas. Não dá para levar a sério. Paulo, a gente falava da Justiça Eleitoral e tem também o Congresso Nacional.
Tiago, você sabe que eu penso o seguinte, o Brasil hoje é dividido entre aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro, aqueles que criticam o presidente Bolsonaro, elogiam o presidente Bolsonaro e aqueles que são contrários ao presidente Bolsonaro. Mas lá no Congresso Nacional, essa divisão ela é retratada da mesma maneira, mas há uma diferença significativa nessas pessoas que estão mais ao centro, o famoso centrão, né? Esse centrão, todo parlamentar que for intitulado como um parlamentar do centrão, de partidos políticos ligados ao centrão, tem que ser enquadrado pela sociedade como um grande oportunista. A verdade é essa, porque eu respeito aquelas pessoas que são oposição ao governo Bolsonaro e eu acho que nós devemos respeitar, afinal de contas nós estamos numa democracia. Essas pessoas têm posição clara, já definida. Essas outras pessoas do famoso centrão que estão no meio do caminho são de uns aproveitadores baratos, a verdade é essa, porque criam dificuldades para vender facilidades. Essa história toda do impeachment que está lá na Câmara dos Deputados e que o Rodrigo Maia segura, mostra exatamente isso. Ele segura por quê? Porque ele não acredita em impeachment ou porque ele defende o presidente Bolsonaro? Não. Ele segura para fazer a barganha política, para encostar o presidente da República contra a parede, para pedir cargos para o centrão, para fazer todo aquele jogo político que a gente já conhece. Se o presidente da Câmara tivesse posição política definida, estaria ao lado da oposição. Se é tão contrário assim ao presidente Bolsonaro, por que ficar no meio do caminho? Quais são os interesses que estão nesse meio do caminho? O povo brasileiro não é mais bobo, já percebeu isso.